Para vocês que não sabem, eu vou dizer para você, meu nome é Ângela Correia. Não grita! Para começar, desde pequena, eu me senti uma pessoa reconhecida. E essa história eu conto por quê? Porque eu me chamo Ângela Maria. Eu me chamo Ângela Maria porque eu nasci em 1954, quando a Ângela Maria, cantora Ângela Maria, uma das maiores cantoras do Brasil, foi coroada a rainha da rádio nos anos 50, 54, exatamente quando eu nasci. A mamãe achava a Ângela Maria muito bonitinha e tudo mais e colocou esse nome em mim. Mas quando eu comecei a crescer, a partir dos 3, 4 anos, que eu comecei, qual é o seu nome? Que as pessoas perguntavam para mim, qual é o seu nome? E eu respondi, Ângela Maria. Então as pessoas já abriam um sorriso e eu, Ângela Maria. Ângela Maria, como se, sabe, ali estivesse vendo uma figura importante. Então eu me sentia eu sabia que ia ser feito. Quando eu dissesse meu nome, o negócio já estava resolvido. Eu já era uma estrela. Que lindo! Mas tudo isso muito ingenuamente, mas era assim, agora para dizer meu nome, eles vão, Ângela Maria, vamos ver aquela história, Ângela Maria, você canta, você não canta, você canta, você não canta. Eu cresci numa família onde papai trabalhava na sapateira, mamãe trabalhava em casa de família, mas uma casa muito dentro dos bairros que nós morávamos. Era uma casa bastante classe média baixa, mas todo muito bem ordenado, uma coisa até bastante... Mamãe era muito cuidadosa, então uma casa bonita, nós tínhamos uma casa bonita, bem cuidada. E as visitas e as coisas, as pessoas vinham, a Ângela vai ser... me vinham crescer, a Ângela vai ser modelo, a Ângela vai ser isso, a Ângela vai ser aquilo. Então eu sempre ia ser alguma coisa. Fora que eu já era estrela Ângela Maria, eu sempre ia ser, então põe livro na cabeça dela, tem que andar com livro. Então as pessoas sempre me levavam para algum lugar. Eu fui indo, então eu fui modelo no Brasil. Por 17 anos eu me lembro de uma passagem muito interessante também, que eu fui fazer um desfile no Paineiras do Morumbi, num clube super sofisticado em São Paulo. Era um clube que tinha toda a parede redonda, assim, de vidro. E quando eu fui fazer esse desfile, um dos primeiros desfiles importantes que eu fiz, o meu pai foi assistir esse desfile. Mas ele assistiu do lado de fora, lá do outro lado do muro, assistindo. Eu sabia que meu pai estava lá assistindo. Então, da moda, depois eu fui para a Europa, eu fiz dança também, passei pela experiência de trabalhar com uma pessoa que foi, na época dele, um dos homens que deu, embora haja muita confusão nesse sentido, mas ele deu muita importância à música popular brasileira, e a mulher negra também. E ele tinha um espetáculo chamado Sargentelli e as Mulatas, que não estão no mapa. Nesse tempo, a palavra mulata não estava com essa imprensa negativa como tem hoje. Tanto é que o Matinho dizia de Brasil mulato, e tinha toda uma coisa que mesmo os mais estudiosos, os mais preocupados, o pessoal do movimento negro. Inclusive, eu vi numa exposição do Abdias Nascimento, que na época o Teatro Experimental do Negro e o grupo deles, eles faziam concursos para eleger a mulata mais bonita. Isso eu estou querendo dizer sobre a mulata, para dizer, ela usa para a palavra mulata. Isso foi usado durante muito tempo por todos. Então, Sargentelli e as Mulatas, que não estão no mapa, se referindo ao grupo de artistas que ele trabalhava, porque eram tão belas e tão... né, que elas não estavam no mapa, que era uma coisa que não existia. E aí se confundiu esse título que ele dava ao espetáculo com um gênero de artistas. O que você é? Eu sou mulata. Você é mulata? Não, eu sou mulatinho. Não, peraí, não é assim, não era isso.
era outra coisa. Eu era negra, eu era uma artista e trabalhava no espetáculo que o dono do espetáculo colocou esse, né, nome do espetáculo. São os altos as mulheres que não estão no mapa. Fiz um grande sucesso com ele, uma pessoa muito respeitosa com todas nós e com todos os artistas. Vários artistas passaram por ele, pela casa dele, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila mesmo. Vivi na Europa durante alguns anos. Trabalhei no Moulin Rouge, no Bourbon de Paris, e aí depois com moda, trabalhei com Paco Rabanne e com o Régis Champatou. Aí começaram os amigos, Ângela, você não quer fazer teatro? Vamos fazer teatro, vamos fazer teatro. Ok, vou começar a fazer teatro, Daqui a pouco apareceu uma viagem, então eu deixava no meio. Como isso acontece até hoje comigo? Eu fiz algumas exposições, eu estou fazendo um trabalho com arte digital. Eu fiz uma exposição no Museu Afro do Brasil, chamada Evocações, 12 mulheres com técnicas diferentes e tudo mais. Naquela época acontecia mais ou menos parecido, só com os meus compromissos. Eu falei para algumas pessoas assim, da sensação que eu comecei a viajar depois que eu me casei. Não, antes de me casar eu tinha 5 passaportes totalmente carimbados por mim. E assim, em 1988, o centenário da abolição da escravatura, Walter Avancini faz uma série e eu faço um teste, ele me convida para... Eu já estava dentro da Globo, fazendo a linha de shows, ele me convida para fazer a Inaira Irerã, uma líder abolicionista. Sob o comando de uma mulher. Chegou a hora de Oxóssi ajudar a gente em outra fuga. 4 capítulos. Bom, aí fiz a abolição. Da abolição eu passei a fazer... Aí no ano seguinte me convidaram para fazer na Globo mesmo. Eu fiz Pacto de Sangue, dirigido por Erval Rossano. A luta abolicionista nessa novela contou com a liderança do Quilombo Luana, chefiado pela Babalorixá, Mãe Quitinha e pela líder guerreira Bauni. A partir daí, a televisão começou a incorporar que o fim da escravidão foi resultante também da ação do povo negro. Eu fiz Delegacia de Mulheres, alguns capítulos de Delegacia de Mulheres, e depois me chamaram para fazer um outro teste para fazer a Escrava Anastácia, na Rede Manchete. E aí eu também fiz a Escrava Anastácia. Foram 2 personagens bastante fortes, a abolição e a Escrava Anastácia. Você também usou a palavra para criar revolta. Por isso nunca mais vai falar. Só vai tirar a mordaça para comer. Vai viver calada até a morte. Esse será seu fim. Princesa dos Negros. Imbalolo mi malo shumalewa, imbalolo mi malo shumalewa, ela dure mi care malewa, imbalolo mi malo shumalewa, imbalolo mi malo. Depois disso fiz outras coisas e tudo mais. Isso para dizer para você como foi a minha trajetória. Você vê que dentro dessa trajetória você não encontra, eu vim fazendo. Eu não fui preparada para fazer essas coisas. Eu fiz por intuição. Eu vi uma atriz dizer uma vez que ela fazia personagem de empregada, mas ela tinha que avisar as colegas de trabalho, as atrizes, as pessoas, que ela não era empregada delas. Porque elas... É um problema que o Brasil tem. Então eu acho que eles tinham muita dificuldade de colocar meu nome como protagonista. Muita dificuldade de colocar meu nome como protagonista. E pior do que isso que passou com a Escrava Anastácia, que meu nome passa muito rapidamente, sabe? Eu não cheguei a ver, eu falei assim, eu não vi, eu demorei para encontrar meu nome, eu precisei anos para ver onde estava.
Botaram meu nome na série. E pior que isso foi a abolição, porque a abolição ela foi vendida para... Um dia eu estou sentada em Buenos Aires, onde eu moro atualmente, e vejo que vai passar a abolição. Eu me sento para assistir a abolição. E não estava meu nome. E eu, protagonista da abolição também, absoluta. E não estava meu nome. Né? Tanto que até o nome de uma atriz amiga minha, que eu não vou falar porque não interessa, trocaram o nome dela para o nome de uma outra atriz negra também. Meu amor, o que você quer que eu fale sobre isso? Quem é que faz isso? Quem é que dá essa ordem? Diz, tira o nome dela, deixa poucos segundos. Será que é o cara menor, se é o cara maior? Eu fico nessa... De onde vem essa ordem? De onde vem essa ordem? Por que me chamou para fazer um trabalho e não consegue botar meu nome ali? Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que não deu para segurar. A escrava Anastácia passou, um mês depois teve que reprisar porque todo mundo enlouqueceu, todo mundo queria Anastácia novamente. Então tinha uma manchete da revista, a manchete é Escrava de Anastácia. Então, para vocês que não sabem, eu vou dizer para vocês, meu nome é Ângela Correia. Tá? Ângela Correia. Não tenho nenhum problema com isso, porque eu sei que o problema não é meu. Essa coisa de invisibilizar, até hoje, por exemplo, você tem que pesquisar muito para você me achar. Você tem que ter muita força de vontade para me achar. Quer dizer, também não é assim, exagera um pouco, né? Né, Kelly? Mas tem muitos livros que falam de atuação, que falam dos negros, de certo momento histórico, né? Que eles passam em branco por mim. Eles passam em branco por mim. Não, Greta! É assim, eles fazem assim. Eles vão tirando... Porque tinha uma coisa que não era na televisão, mas tinha uma coisa até na moda que era muito interessante. Que eles tinham uma, e falaram, não, eu já tenho a minha negra, sabe aquela assim, minha negra. Aí aparecia, até falávamos muito disso com a Adiel Ferreira da Silva, cantora, divinamente bem, excelente atriz, que eles, muitas vezes eles tentaram um choque entre nós, assim, choque, dizer, Adiel, você viu a Adiel? Maravilha, Adiel. Eles tentavam fazer a gente ter uma certa rivalidade, né? Uma certa rivalidade entre as negras, né? As mulheres pretas. Olha, que eu vou te contar uma coisa que eu acho que é fundamental nessa entrevista, isso eu queria dizer. Eu sou uma mulher que eu tive problemas que não foram detectados por falta de interesse ou por falta de uma criança. Que eu fui detectar no meu filho, que é a dislexia, que é a dificuldade de você memorizar, a dificuldade de você aprender determinadas coisas que não tem nada a ver com a inteligência. É muito difícil, você quando tem dislexia, você tem que trabalhar muito mais que os outros. Você tem que ter muito mais tempo para você assimilar determinadas coisas e tudo mais. Então talvez tenha sido, isso para mim era um pouco traumático, porque eu morria de medo, eu estudava feito uma louca, eu tinha cadernos e cadernos, assim, quando eu tinha que fazer um trabalho, porque eu escrevia, aquilo tinha que entrar na minha cabeça de qualquer maneira, porque era o que eu queria fazer. E às vezes quando você tem, se eu tivesse... Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo quando o meu filho teve esse problema. Eu falei, então era isso, porque eu falava, não é possível que eu não possa. Então eu tive muita dificuldade para fazer certas coisas. Me esforcei bastante para fazer as coisas para chegar até aqui. Eu fiz coisas muito lindas. E também não fiz muita questão de ficar na novela, porque novela, não é que não fiz questão
eu tinha um pouco de pânico, fiz algumas novelas, mas eu tinha um pouco de medo, de pânico de um dia me aparecer com uma coisa assim que eu não conseguisse segurar, não conseguisse estar com o texto da maneira que deveria estar. Então, isso é uma coisa, foi um esforço muito grande. E por isso que eu gosto mais de fazer cinema, e adorei fazer teatro também, porque eu tive alguns 2 meses para ensaiar uma peça, que disse que hoje em dia o teatro por aqui está diferente, eles te dão um texto, você vai lá, estuda o texto, eles te falam, agora você vem para cá, não. Foi um teatro lá feito, ou de teatro aqui também, feito de uma maneira mais artesanal, você vai fazer uma coisinha, vai, olha, vamos fazer uma mesa, depois vamos estudar o personagem, você tem um tempo, 2 meses e tudo mais para preparar uma obra. Então isso para mim facilita. Antes de eu me casar eu comecei a fazer teatro em Buenos Aires. Aí eu comecei a fazer teatro em Buenos Aires com um grande diretor chamado Agostinho Alisso e outra diretora maravilhosa que se chama chilena, que se chama Verônica Odô. E com ela eu fiz uma obra de teatro, monólogo, chamado Estrela Negra, que era uma escrava uruguaia apaixonada pelo grande caudillo José Gervásio de Artigas. E eram 3 mulheres de países diferentes. Nós fizemos na Argentina, mas a Verônica, a diretora, era chilena, a Adriana Argenta, minha grande amiga falecida, era uruguaia e eu brasileira. A Estrela Negra, eu não sei se nós fizemos em 93, 90 alguma coisa. Logo assim que eu me casei, 93, 94. E assim foi, mais ou menos, a minha trajetória. E eu gosto muito de atuar. Mas me estressa bastante às vezes, dependendo. Quando eu estou com tudo tranquilo, eu adoro, me divirto. Agora, quando as coisas são assim, toma aqui. Indireto. Mas ele não foi. Não é que eu me lembro uma vez, às vezes acontecia, você chegar para gravar uma novela, olha, mudou a cena tal, não vai mais a cena tal, tem a cena aquela que você me ajudou tudo. É por isso que eu bebo, sabe? Ai, a vida gosta. Gente, fala a palavra mágica. Eu, dentro de todas as minhas dificuldades e de a minha falta de, às vezes até de preparo, eu me dou por satisfeita com a carreira que eu fiz e com a carreira que eu tenho e com a minha posição como pessoa, porque eu não mudei absolutamente nada. Você daria algum conselho para as atrizes que estão começando, as atrizes negras que estão... Daria. Estude muito. Seja a melhor de todas. Estude muito, estude tudo, saiba tudo. Tenha resposta para tudo. Não deixe de estudar. Não deixe de estudar. Não deixe de estudar jamais. Eu estava falando uma coisa que me marcou muito. Porque sempre a gente que milita, né, a gente sempre fala assim, não, só colocam os negros para fazer escravizados. Mas ela falou que ela prefere fazer um personagem que seja humanizado. Não adianta você fazer uma top model, uma empresária, que a história dela não desenvolve, que não tem profundidade. Leia sempre falou isso. A Leia Garcia sempre falou isso. E aí, olhando as tuas personagens, elas são tão humanas, elas têm tanta profundidade, elas têm uma história, né? Um início, um meio, um final. Exato. E eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso. Eu sempre respeitei a opinião da Leia e tenho a Leia como uma referência absoluta. Eu gosto muito dela como atriz, como pessoa. E a Leia fala isso. Para ela não importa. Ela quer saber o peso que esse personagem tem na história. Ela é uma atriz. Ali ela é uma atriz. Ela está fazendo... Se tem aquele personagem, vamos fazer aquele personagem. Que peso ele tem na história. Isso é importante.
Você passar também carregando o cesto de algodão para lá e para cá toda hora, também, quer dizer, isso é um pouco frustrante para o ator. E é isso, o importante é o peso do personagem na história, mas o mais importante também é que tem histórias que convoquem mais atores negros, né? Para qualquer outro tipo de personagem, para todo tipo de personagem. Isso é fundamental. Tem uma juventude aí, fora do país, muitas eu sei o nome de muitas e outras eu não sei, mas tem um grupo enorme de atrizes negras agora trabalhando, lindas, talentosas, teatro, televisão, teatro, muitos grupos, muitos grupos negros trabalhando em São Paulo, trabalhando no Rio de Janeiro, trabalhando em Minas Gerais, trabalhando na Bahia, né? E tem uma coisa muito interessante que um diretor, esse Agostinho Amesso, disse para mim: se você quer atriz, se você quer ser atriz, e se você quer ser atriz e ficar esperando eles te chamarem para você fazer determinada coisa, um trabalho, você já está no caminho errado. O ator de teatro que quer ser ator, você tem que pensar seus projetos também. Você não tem que ficar só esperando que eles te chamem. Você tem que ir, eu quero fazer tal coisa. Você vai lá e se coloca, vai lá fazer, porque isso é mais forte que você. Então você tem que gerar trabalhos e não só ficar esperando que eles te chamem sentada, quer dizer, esperando eles me Como foi refazer essa personagem quase 30 anos depois? Mas eu achei primeiro o convite, né? Eu não sei como foi que chegou, eu sei que chegou em algum momento no imenso. Eu te mandei no Facebook. Eu achei maravilhoso. Eu achei que eu fiquei emocionada com esse convite. Emocionada, me senti gratificada. Eu tenho uma amiga chamada Daniela, já falei dela agora, que a Daniela falou assim: Angela, você teve uma importância, você tem um significado para algum grupo, você já procurou saber? Eu falei, as pessoas, essa coisa já passou. Ela falou assim: não, engano seu. E hoje ela colocou, ela falou: lembra da conversa? E aí eu falei: me lembro da conversa que você teve comigo, você abrindo meus olhos para que eu me reconheça. Entendeu? Eu tenho essa coisa de tanto tentar invisibilizar, né? Que por mais que eu tenho uma coisa assim, que eu fui para frente com todas as minhas dificuldades, eu fui abrindo. Racismo, lógico que existe, eu vi coisas, mas isso é um problema deles, eu fui passando. Então, chegar aqui agora, quase quantos anos? 29 anos. 29, quase 30 anos depois, olha o tempo. E ser convidada para fazer, né, essa participação no seu filme, me encheu de orgulho, de alegria. Fechou uma coisa para mim, assim, que ela assim, tem importância, teve importância. Sabe, tinha pessoas que precisam, para quem eu levei alguma coisa, a tal da representatividade, né? E sendo você uma menina, uma mulher, uma profissional que vem de uma vida forte, que te tornou forte, e uma mulher tão inteligente, tão estudiosa, tão dedicada, isso só me enche de orgulho.
Isso só me enche de orgulho. Fico feliz. Cara, poxa, que pessoa. Não para você ter me convidado, mas que pessoa bonita. Eu o prazer de te conhecer. O prazer de poder ter uma relação com essa geração quieta, com essa geração forte, com essa geração estudiosa, com essa geração que deu um salto a mais, um salto universitário, um salto pensamento, cabeça. Que pensa, que sabe, que vê, que nota, que pensamento crítico, que observa, que pode lutar por coisas, porque ela tem conhecimento sobre isso. Você é uma mulher valiosa. Muito obrigada por você me dar a oportunidade de eu te conhecer. Eu te agradeço muito. Muito feliz. Tava conversando com meu marido e falei assim, que você já tem a sua carreira, né? Eu acredito que você já tenha se realizado muito nos seus trabalhos. Que, na verdade, o significado de você fazer isso tem uma importância muito grande pra gente, pra nós que estamos aqui, cineastas negras, que estamos resistindo, que estamos fazendo, porque, sabe, a gente fala tanto que a gente quer representatividade, que a gente quer pegar a câmera e fazer, que a gente não aguenta mais certas narrativas sobre a gente, e a gente poder pegar isso na mão e falar, eu vou fazer do jeito que a gente quer ver, sabe? Então isso foi, assim, uma realização pra mim, sabe? Se você ter aceitado, você ter tido paciência com tudo que aconteceu, assim, pra mim, nossa, eu acho que vai ser difícil superar isso, assim. Coisa gostosa. Isso pra mim é o meu Oscar. Ganhei o Oscar. Ganhei o Oscar das mulheres dessa geração. Essa geração forte que chegou aí, dessas pretas, jovens, inteligentes. Obrigada por me dar esse prêmio. De poder passar pela vida de vocês, pela sua vida. Muito obrigada. É isso.